Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Só Rolo Podcast. Quer acrescentar alguma coisa, Catarina? Não acrescentou, então tá. Vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre as IAs, porque já era para ter falado faz tempo, né? A gente sempre comenta um pouquinho, na verdade. A gente sempre fala da IA, mas hoje a gente vai falar da IA mesmo. A IA... Episódio dedicado Inteligência artificial, para quem não entende, não sabe, não tá aí numa caverna, né, enfim. Um episódio dedicado ao nosso querido, amado ChatGPT. ChatGPT, DeepSeek, Grok, quem mais? Agora tá tendo Gemini. Tá tendo a Black Box, né, que deu... Você viu também. o caso das meninas que fez o TCC delas na Black Box? Meu bem, eu vi uma pessoa gravando, uma entrevista que a menina colocou o currículo dela dentro do ChatGPT, só que o ChatGPT alterou algumas coisas. Tipo, a menina tinha 25 anos e estava falando que tinha 15 anos de carreira. É isso. Em administração. A gente nunca sabe onde começa o trabalho infantil, né? Às vezes. Pois é, né? Eu pensei nisso também, mas a própria RH estava reclamando nela lá, falando, porque ela estava compartilhando a tela exatamente o ChatGPT. Nossa, não, aí é... Eu também, assim, eu fiquei assim, não é possível, isso daí é pra, eles fizeram como se fosse um meme, porque tinha mais de uma pessoa, na verdade, não era só uma menina de RH, a entrevistada, tinha mais uma ou duas pessoas dentro da live. Eu fiquei muito na dúvida nesse vídeo, mas assim, foi um show de horrores, entendeu? Desesperador. Muito cappuccino ballerina. Eu posso tentar contextualizar para a galera? Por favor. Deixando bem claro que eu trouxe um texto aqui que não foi feito por IA, tá? Foi feito pela minha desinteligência natural. Eu vou ler aqui. Talvez não vai ficar tão fluido, porque às vezes eu fico cego com óculos, aí eu tiro e fico cego de novo. Mas enfim, a humanidade ela sempre se preocupou em criar ferramentas para facilitar a sobrevivência. Começamos com armas para caçar e outros objetos. Descobrimos como domar os elementos, como fogo, a água, e depois de um tempo tínhamos máquinas a vapor e roda. E não parou por aí. O que começou como uma simples calculadora, hoje se tornaram máquinas de alto poder computacional, que hoje cabem na palma da nossa mão. As invenções da humanidade sempre buscaram facilitar tarefas repetitivas ou reduzir esforço e, consequentemente, nos fazer poupar tempo. O carro nos transporta para grandes distâncias, permitindo que vivamos em grandes cidades. A máquina de lavar nos tirou aquela agonia de ter que lavar a nossa roupa à mão. A calculadora resolve operações matemáticas em milésimos de segundos. O computador e os smartphones fazem o restante, pois engoliram vários aparelhos que antes nós comprávamos e cada um fazia apenas uma função. Depois da Revolução Industrial e da criação do chão de fábrica e da linha de produção, tivemos uma queda do nível de contratações, pois muitas funções passaram a ser executadas por máquinas. E muita gente teve que se reinventar para trabalhar por conta. As coisas tinham se regulado, mas aí veio a internet de alta velocidade na palma da nossa mão, e muita coisa agora pode ser feita online, como, por exemplo, visitar o seu banco para pagar uma conta ou emitir uma ordem de pagamento. Até mesmo órgãos públicos hoje têm nos oferecido serviços online para nos poupar tempo. E o que a gente faz com esse tempo? Bem, talvez isso vai ficar para outro episódio, que vai dar um ótimo episódio. O que fazemos com o tempo que nos sobra? E assim tivemos mais pessoas se tornando obsoletas e sendo descartadas, pois passamos a automatizar e simplificar os processos, que antes precisavam ser resolvidos presencialmente. Mais uma vez, o ser humano teve que se superar e se reinventar. Mas aí, parecia que tinha acabado, né? Agora a gente teve outra revolução, que é o surgimento da inteligência artificial. Segundo a IA, né? Isso agora foi a IA que disse, tá? Eu pesquisei com ela. A inteligência artificial, IA, representa, em sua essência, a capacidade de um sistema computacional de mimetizar competências cognitivas tipicamente humanas, como o raciocínio, a aprendizagem, o planejamento e a criatividade. Nas minhas palavras, do Thiago, é como se o Google evoluísse e, em vez dele simplesmente armazenar e te ajudar a encontrar informações e vídeos sobre assuntos de sua preferência, ele agora pode buscar, separar, organizar, resumir, correlacionar e combinar tudo para você em poucos segundos. E agora, pessoal, estamos assistindo a mais uma revolução nas relações de trabalho e nas rotinas dos seres humanos. E a pergunta que fica é, como vai ficar a situação dessa vez? E como a humanidade vai se reinventar? E quais serão os custos cognitivos, sociais e econômicos para todos nós?
Tendo dito isso, a gente começa o nosso episódio. Olha, primeiramente, a Iá tá puxando o sardinha pro lado dela, né? Passou bem aquela vibe de entrevista de emprego. Nossa, por que nós precisamos de você aqui, né? Ela puxando sardinha total. Mas quando... Isso é porque eu gosto de um pouquinho de história. Ok, eu peço perdão, eu não sou tão boa em geopolítica, mas eu gosto um pouquinho de história. E quando você traz essa questão da nova revolução, né? Se a gente for olhar para as primeira, segunda revolução industrial, posso estar enganada, a gente está indo para a quarta, né? Porque já teve a terceira, e é mais ligada à automação, como ele mesmo disse. Cara, a história, você olhar para o passado e ver que o ser humano provavelmente vai quebrar a cara de novo, mas isso é mais fácil. É a morte e a renascença de uma fênix. Eu gosto muito de olhar pelo lado positivo, de que aquele 1/6 da autodestruição humana não existe. Tipo, existe, mas que a gente não vai ser tão burro a tal ponto, né? Perdão, de onde vem esse 1/6 da destruição humana? Existe um cálculo que seriam quais são as chances da humanidade destruir. Isso é uma coisa mais pra física, sabe? Eu não vou lembrar o cálculo certo. Eu escolhi um curso de humanas, calma lá. Não, tudo bem, eu só queria saber de onde que era, que vinha de um papo da galera, tipo, filosofando na física. Que existe um cálculo, tipo, quais são as chances da gente ser extinto. Só que o cálculo original, ele não leva em consideração a chance de autodestruição. Sim. E quando coloca essa autodestruição, porque refizeram esse cálculo, cai para 1/6. Entendeu? E é algo bem alto, de 0,00 alguma coisa para 1/6. É bastante. Né? E... Enfim, voltemos. Trazendo para essa questão da IA, quando a gente olha para as primeiras revoluções industriais, primeiro é o que aconteceu no mercado de trabalho, né, que muita gente perdeu o emprego, a gente, infelizmente... Muitos suicídios também, principalmente na primeira, segunda revolução. A gente viu muito isso, e é algo, de certa forma, bem triste. O maior medo atual é esse, né, de ser substituído, né. Mas, no final, acabou que não foi substituído, porque, querendo ou não, gerou novos empregos que precisava. Tipo, a máquina ela ainda precisava de alguma coisa para funcionar. Houve uma melhora, de certa forma. E quando se trata da IA, e agora é eu, Catarina, como ele falou, né, com a própria desinteligência, né? Eu acredito que mais, às vezes, para a área de serviços, né, possa ser que tenha uma certa valorizada, porque tem um brasileiro que está estudando isso. Esse brasileiro, ele é um designer, eu sigo ele e esqueci o nome dele. Não tem problema. Mas é muito legal porque ele tem um bigodinho, porque ele está estudando, porque o ser humano em si, a gente ainda tem essa dificuldade de lidar com... Me ajuda aí. O automático? Controle de videogame? Não. De lidar com robô. Entendi. Com automático. E sim. ele começa esse estudo olhando, por exemplo, para o Japão, do porquê o sistema bancário no Japão é tão arcaico quando se fala de tecnologia, né? É verdade. No imaginário a gente tem o Japão, mas na hora que você vai pegar o sistema bancário, é tudo na base do carimbo, os caras têm que ter um monte de caderneta. Inclusive, um dos melhores sistemas bancários do Brasil é o nosso. É do Brasil mesmo. É sério mesmo. Você falou um dos melhores sistemas bancários do Brasil. É muito engraçado, é porque assim... um dos melhores sistemas bancários do mundo Vou pegar um pouquinho da fala que a professora muito de políticas públicas falou pra gente, da questão que é uma coisa cultural do Brasil. Você tá tampando o Thiago. Aí, obrigada. Desculpa, pessoal. É que eu não tô vendo. Tava tampando pra ela, não pra câmera. Então... Exato. Desculpa. E a gente vem de uma cultura, né, de que a gente sempre tem que tentar sobreviver, pela questão da sobrevivência, a gente tenta burlar o sistema. Né? Por isso que o Brasil ele é cheio de burocracia. Então, a gente acaba tendo, né, os melhores sistemas para eleição, melhor sistema bancário, etc. Exatamente porque
a gente tende a entender esse outro lado cultural nosso. Se a gente sabe burlar, a gente sabe deixar melhor também. Exatamente. Em geral, os outros países, por exemplo, que nem no Japão, eles também devem ter, né, as coisas que as pessoas tentam burlar porque é possível lavagem de dinheiro mais fácil, exatamente porque não tem um sistema bancário, né, em fiscalização eternamente, e apesar de ter a tecnologia totalmente implementada lá, a ponto de você não precisar de falar com ninguém. A internet deles é de altíssima velocidade. Exato. Né? O sistema bancário. Então, é cultural isso. Tanto que, geralmente, os serviços acabam sendo perdidos e tal, exatamente porque não se tem pessoas que queiram trabalhar mais naquilo. E por ser, às vezes, países que não aceitam imigrantes, que fariam esses trabalhos, eles acabam deixando de lado. E tem mais a questão da cultura, que, né, obviamente acaba baixando a natalidade, porque afinal de contas na cultura oriental em geral, eles são muito mais rígidos sobre a maneira como que você deve se comportar socialmente, isso até tendo de papéis específicos para homem e para mulheres, apesar de a gente estar numa globalização, numa modernidade, ainda assim eles prevalecem alguns costumes, coisas culturais mais antigas. E aí se dá essa questão do problema de natalidade. Tanto que lá é maravilhoso você ter filho, mas você ganha um monte de coisa. Incentivos, né? Por favor, sim. Tipo, eles estão, por favor, você pode fazer isso. Por favor, transem, por favor, transem. Por favor, sem exato. camisinha. Só que por causa dessa rigidez... Lá pra procriar, tá? Não exato. É pra fazer sem qualquer lugar, vocês entenderam, né? Só que por causa da rigidez cultural, as pessoas evitam de querer ter uma procriação, exatamente porque não se sentem satisfeitas, e isso é geral, é mundial, galera, é uma tendência, inclusive, se as interações sociais nossas, elas acabam diminuindo, porque a gente acaba preferindo robôs ou IAs, obviamente a questão de natalidade tá aí, né, os filmes para comprovar, a gente acaba diminuindo a quantidade de seres humanos na Terra de outra forma, não da forma, eu acho que, tipo, o ideal, sei lá, tipo, meteoro, venha. Aí, continuando esse estudo, né, ele começa olhando pro Japão, aí ele vem pro Brasil. E, se eu não me engano, ele já publicou esse livro, né, que ele vai olhar pro sistema de autoatendimento. Porque o autoatendimento, principalmente nos supermercados, agora que as pessoas começaram a ir lá passar as coisas, mas isso aí tá pelo menos 3, 4 anos, tá? Desde a pandemia já, né, esse autoatendimento. Até autoatendimento em banco, às vezes, se você for, ele é meio vazio. E ele começou a olhar do porquê que o ser humano, apesar de toda essa tecnologia, tem alguma coisa no contato pessoa a pessoa que ainda nos deixa presos. Por isso que, assim, algumas profissões de base, até algumas profissões de fato mais especializadas vão, e é cíclico, sabe? Sim. Eu acho que a nossa maior preocupação é mais como o ser humano está se adaptando, tipo, muito mal. É um pouquinho pior do que o esperado. É um fato isso que iria acontecer, tanto que é por isso que as escolas retiraram os celulares, né? Enfim, a gente teve uma evolução industrial muito grande, uma evolução tecnológica, meu Deus do céu, gigante, só que cognitivamente a gente ainda não evoluiu tanto, a gente não teve esse tempo de conseguir fazer isso. Teve uma matéria no Fantástico que eu achei muito legal, que eles trouxeram um conceito de inteligência artificial geral, que seria, no caso, aquela inteligência que ela consegue ter habilidades superiores e independentes dos seres humanos. E a gente achava que seria impossível, mas que na verdade é uma meta mais realista, tanto que eles estão colocando para já que pode se tornar realidade em 2027 ou 2028, no máximo 2030. Depender de uma crise que aconteça. Dependendo, né, de como o mundo estiver até lá. Mas o que seria essas IAs? Elas poderiam fazer aquilo que a gente estava discutindo no outro episódio anterior, referente a aquilo que nós não temos, droga, bati de novo. Aquilo que a gente não tem conhecimento do nosso próprio cérebro, do porquê a gente faz as coisas que fazemos, as IAs, elas trariam exatamente isso também. Então, é uma evolução que a gente não tem
precedentes de que isso realmente possa acontecer, mas tá aí, pode acontecer a qualquer momento, que nem as IAs vieram agora. Vou trazer de um meio mais geral, também um meio mais conhecido, né? Que quando a gente fala em IA, apesar daqui não ser patrocinado pelo ChatGPT ou coisa desse tipo, a gente vai olhar não para esse lado, mas se a gente for pro lado do entretenimento, a polêmica que deu com a dublagem de IA. Sim. Eu acabei me lembrando por conta própria, mas eu tinha pedido para ela no outro episódio de me lembrar do Guerreiras de K-pop, do que mostra um pouquinho desse humano. Por quê? É uma curiosidade que é um dos pequenos grandes dons do Brasil, tá não só na dublagem, até mesmo nos títulos. Então, vamos dar um exemplo, que o Brasil, ele teve uma época que ele não traduzia mais os títulos para fazer sentido pra gente. E sabe um exemplo, assim, de filme que todo mundo conhece e o título ficou muito melhor aqui no Brasil do que a tradução? Tipo, Divertidamente, em inglês é Inside Out. De dentro pra fora. Mas isso também acontece com... Meu inglês é péssimo. Aqui no Brasil ficaria O Padrinho. O nome do filme é O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, Padrinho. Imagina, você chega no cinema, eu quero ouvir O Padrinho. Godfather. É porque é padrinho em português, se você for pegar o pé da letra. Mas o que isso tem a ver com a questão que você estava querendo falar de dublagem? Então, das Huntrix, das Guerreiras Pop. Porque eles fizeram a mesma coisa. Como no filme assim? inteiro. No filme inteiro? No filme inteiro, nas músicas especificamente. Não, nas músicas eu vi que eles fizeram autotune. Mas elas cantam, tanto que elas já fizeram um show e tal. Sim, mas você viu o filme dublado? Não, filme dublado é horrível, amiga. Brasileiro? Brasileiro eu odiei. Desculpa, minha opinião é essa. Nossa, o pouco que eu escutei, eu só tipo assim, socorro. Não, acabou todo o meu roteiro aqui. Eu ia falar do Meu Pequeno Guaraná, porque eu fiquei muito orgulhosa dessa música. Sim, porque é quando a gente olha pro... E é o que eu sinto que falta um pouquinho nas dublagens. Nas IA, especificamente, que é essa humanização quando a gente traz. Naturalidade, né? Eu quero usar o Guerreiras do K-pop porque ele é mais atual, né? Principalmente com essa musiquinha Meu Pequeno Guaraná, porque mostrou em todos que eles fizeram a dublagem dos outros países, eles traduziram a frase... Malheiração da Pop sempre mantiveram. E aqui ficou o Guaraná, por causa da marca cultural. Sim, Isso traz mais pra perto, eu fiquei muito feliz, mas a gente... eu não queria ter que pegar um filme antigo, mas é um filme muito bom, que é As Branquelas, que só fez sucesso no Brasil por causa da humanização da própria dublagem. Sim, não é humanização, no caso eles fizeram uma reestruturação cultural. Ai, obrigada, é isso que eu tô tentando não humanização. Dizer. É porque pra mim... Eles são humanos, a gente são dublados por humanos, feitos por humanos, é humanizado. Trazer pro contexto do país onde ele tá sendo Eu dublado. tô tentando não trazer coisa de anime, porque... Então, mas peraí, agora que eu quero tentar entender, como assim o filme inteiro do K-Pop Hunters foi feito? Onde que foi falado isso? Porque eu não vi em lugar nenhum. Não é nesse sentido, mas quando eu falo que esse filme, ele é um dos filmes que eles trazem, eles jogam na cara como a dublagem, por gente, ela ainda é superior, entendeu? Porque de uns tempos pra cá, e eu vou falar isso principalmente em 2023, eu peguei isso 2024, muita dublagem por IA, e mesmo que as novas estejam ficando melhor, porque eu não lembro qual que é o anime, mas eu vi um anime que ficou até que decente, sabe, ainda é muito inferior. Você quer dizer que a dublagem humana supera a IA, isso ou não? Ou ao contrário? Que uma das coisas sobre essa IA, essa inteligência artificial geral, IAG... Generativa que fala, né? Eu acho que seria esse é um dos que eles colocam. Que o pessoal pensa assim, nossa, vai ter agora... O robô. Cenário apocalíptico, os robôs vão fazer, né, um negócio. E na verdade, assim, por mais que... O maior problema é a mudança de poder, que no caso a gente está criando uma coisa que ela vai ser melhor do que a gente. Isso, né, o que a gente estava falando sobre a revolução industrial, né, mas dessa vez é nessa parte, tipo, ela não vai só
tirar o poder, ela vai ter um poder mais aumentado, mais maximizado. Apesar de ter essa questão que a gente pensa que a IA é uma ferramenta passiva, sem a gente dar o comando, ela não faz nada. Com essa daqui, na verdade, vai ser o contrário, né? Que ela vai aprender, ela vai mudar e vai interagir com o mundo sozinha, entendeu? Então é por isso que, tipo assim, é uma coisa assim, o melhor é que os governos e as empresas, né, que fizerem e concordar em adotar uma abordagem um pouco mais lenta, fazer uma coisa mais transparente e regulamentada, então talvez isso não saia do controle, como, por exemplo, já está acontecendo com as IAs que a gente vê por aí. Por exemplo, das de vídeo, né, que você tendo várias imagens de fotografia de uma pessoa, né, aí você consegue montar e fazer um vídeo pornográfico. A IA, a gente tem preocupação com a questão também de empregos, né? O que a IA vai fazer de trabalho pra gente? E isso é uma preocupação real e tem acontecido, né? Muitos empregos vão cair, principalmente empregos que envolvem um trabalho repetitivo, uma coisa mais mecanicista, né? Então a gente vai ter uma diminuição de oferta de emprego e muitas pessoas falam, mas vão aparecer novos empregos. Mas a maior parte dos empregos são coisas repetitivas. Sim. O que vai sobrar vai ser a questão do intelecto. A gente vai ter que procurar empregos que envolvem um pensamento crítico, um pensamento abstrato, que envolve o subjetivo. Aí você fala, mas a IA, ela cria. Não, ela não cria, ela recombina o que já existe na biblioteca humana. Isso. Então, vamos dizer que ela faz um sorteio ali e combina as coisas. Inclusive, eu tenho que passar esses dados referentes a outros canais de tecnologia que eu acompanho, inclusive o Leon e a Nilce, que são aí influências maravilhosos, que, assim, gente, eles colocaram lá da questão, por exemplo, o Photoshop, ele já tem comando de prompt para você poder fazer preenchimento próprio das suas fotos ou de alguma coisa escrita. Agora também tem uma IA, que por mais que você precisa de ter um processo anterior, mais do que um prompt, né, ela consegue identificar pontos que você consegue usar, pontos dentro do seu vídeo que são pontos chaves para você fazer cortes dentro de um vídeo, e ela consegue automatizar todo o corte dentro do próprio programa da Adobe. Inclusive, uma das brigas atuais com os designers é até a gente não usa Adobe aqui. O pessoal da faculdade, eu acredito que eles ainda usem Adobe. A faculdade acho que usa Adobe. Mas você usa o DaVinci, né? Eu uso o DaVinci porque ele é gratuito. Porque ele é gratuito. Qual que é o programa da Adobe? Todos os programas da Adobe. Premiere. Surgiu uma cláusula que eles adicionaram, por isso que teve uma série de galera do design, dos vídeos, pessoal que faz vídeo, enfim, para outros aplicativos, outros softwares, porque a partir do momento que você começar a usar a cloud delas, eles teriam total acesso também para poder usar aquilo. Mas não só isso, antes era mais para uma questão de regulamentação, né? Se você estava subindo uma imagem que, por exemplo, é crime, né? Alteração de documento, de RG e tal, porque era automático, né? O subimento da nuvem para as coisas que você fazia. Não lembro se tinha como você parar isso. Mas é justamente para eles poderem fazer treinamento de IA. Exatamente. Como a nossa professora hoje falou, né? Para resumir, a IA é uma máquina que aprende. Isso. E a gente que está alimentando ela. Isso. Quando a gente usa ela para produzir qualquer coisa, ou usa ela de assistente, a gente está treinando ela. Inclusive, todos os conteúdos que a gente coloca dentro de todas as IAs que a gente conhece, né? O Gemini, o Grok, o ChatGPT, o DeepSeek, se a gente colocar a imagem nossa lá... Tem uma que chama Manus também, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Mas esse é mais científico, se eu não me engano. A Manus teve quem comentou foi o Sakane, que ele falou que ele cria equipes. Dá para você criar equipes multidisciplinares de IA. Sim. Como se fosse o seu corpo corpo de pessoas. Tem o cara do marketing, tem o cara da engenharia, e cada um é um gem. Cada um é um personagem. Ai, que legal. E eles conversam e você tem uma equipe ali para te ajudar a desenvolver um trabalho. É por isso que eu falei que essa é mais essa parte científica.
o que a gente pode esperar das IAs, na verdade, é que tenha regulamentação, para dizer a verdade, que é uma das coisas que já não acontecem. O pessoal fala, né, que a gente vive numa ditadura, que a gente não pode ter mais expressão, liberdade de expressão, mas na verdade o limite da liberdade do um é quando começa a liberdade do outro. E aí a gente tem que ver qual que é a sintonia, como é que fala, a harmonia que a gente consegue em sociedade, porque assim, é fato que precisa de ter regulamentação via internet. Não é à toa que hoje em dia tem advogados que são específicos dentro dessa área digital. Inclusive, eu vou falar um caso que aconteceu, daqueles golpes que geralmente o pessoal faz para senhor, velhinho, né, bota uma foto da filha, manda mensagem falando que eu troquei de número, e pede que ajuda para poder pagar umas contas, né? Meus pais, eles não caíram porque eu convivo com eles, mas aconteceu isso, e aí quando eu fui fazer boletim de ocorrência, eu achava que era possível fazer via internet, mas na verdade não dá para fazer o boletim digital via internet. Você tem que ir numa delegacia, levar um pendrive e fazer o boletim de ocorrência por lá. Que coisa, né? É analógico. É analógico. Então aí eu pensei comigo mesmo, vou ter que comprar um monte de pendrive, fazer um estoque em casa, porque assim, uma vez que você dá, fica com eles lá. O pendrive some, nunca mais volta. E a mesma coisa para a parte de advocacia, se eu não me engano. Mas eu acho que no advogados tem galera que consegue acabar usando o WhatsApp, né? Porque o maior meio de trabalho nosso é o celular. Então as coisas vão acontecendo ali via WhatsApp mesmo. Mas eu abriria um Google Drive e falava assim, vou colocar casa a casa ali nas pastinhas, você pega e faz os esquemas. Porque eu queria denunciar, a gente conseguiu os dados dele e tudo mais. Ele passou pra gente, o cara, mas inclusive a minha foto que ele usou não era uma foto minha de internet. É uma foto que não está em nenhuma via de internet. Sabe onde está? Na minha carteira de trânsito. Caramba. É exatamente a minha carteira de trânsito. Ele acessou de alguma forma o banco de dados interno do governo, então. Sim, e é possível. Não sei se você viu, mas agora falando uma outra coisa, né? Teve o vídeo do Felca, de adultização, e aí tinha pessoas ameaçando ele, obviamente, conseguiram achar um cara que estava acessando exatamente coisas do governo, da parte da polícia, para poder não ser pego, né, o mandato, não alcançá-lo, mas conseguiu alcançar e foi preso. Ele estava, né, foi pego literalmente em flagrante porque ele estava com acesso. Então, assim, é engraçado, porque o Brasil, ele é um ótimo sistema, tem bons sistemas, né, bancário e também de eleitoral, como a gente estava conversando, só que nessa parte de segurança, isso até mesmo internacional, é muito complicado. Ainda a gente não tem ferramentas suficientes e talvez a IA possa ajudar exatamente nisso. Quem sabe alguém, que nem a doutora Ana Beatriz Barbosa falou, a psiquiatra fofa, linda, maravilhosa, sou o tiete dela, que ela falou, né, que o ideal para a gente parar de usar o ChatGPT como terapeuta seria, na verdade, vários psicólogos poderem se juntar realmente e fazer um aplicativo que possa ter alguma série, alguma vertente psicológica mesmo, para que possa dar acesso a outras pessoas que não têm acesso. A IA, ela seria, de fato, muito bem utilizada se tivesse isso. Você falou de uma, né? Tem uma IA já que ela é gringa ainda, não vou fazer propaganda, mas ela é gringa e ela atua de acordo com a cognitivo comportamental. Eu acredito que a IA dificilmente vai invadir a psicanálise. Talvez ela tente pisar no calo da Gestalt, mas eu acho que ela vai continuar na TCC, porque a TCC, você pode criar códigos, né, para tentar usar. Palpável. Ela é mais palpável, é programável, né? Você pode Tem uma série de questão de rotina, né? A TCC fala muito disso, de que às vezes a própria rotina, você entrando numa certa... uma certa rotina, não tem outro jeito de fazer. Você consegue colocar no algoritmo, né? Você consegue criar Você rotinas. Consegue ter um autoconhecimento, porque você meio que dá uma automatizada nas outras coisas e você consegue prestar atenção nas coisas. Às vezes até mesmo nessa rotina... Você fala, eu tô me sentindo melhor então nisso, então você consegue ter essa reflexão interna quando você tem uma coisa mais estruturada. Esse é um dos preceitos da TCC. Como futuro psicólogo, eu tendo a, lógico, ter medo da IA, né, porque a gente vai entrar no mercado de trabalho. Sim. Mas a gente não pode lutar contra os fatos, ela vai vir. Sim. Já chegou, na verdade. Já chegou, já está aqui. Ela só não fala português ainda. Sim. E não usem o ChatGPT, porque se for usar, usem uma plataforma homologada. Específica. E ela vai ter que ser homologada, porque se ela chegar aqui e querer trabalhar igual Várzea, também não vai funcionar.
vai ter que buscar homologação, sim, no nosso órgão regulador, que é o nosso CFP. Que é um pouquinho complicado, mas é possível. Inclusive, a gente estava vendo, eu, Thiago, tia, não sei se você viu, Catarina, mas tem um Instagram que se chama Despatologizando. Maravilhoso o Instagram. Ela trouxe uma discussão referente o SUS começar a utilizar uma ferramenta de IA, que foi feita uma pesquisa, etc. e tal. Eu não sei dos detalhes, dos pormenores da pesquisa, mas eu achei que foi bastante polêmico aquilo que ela estava interpretando do que eles realmente queriam fazer com esse aplicativo, que seria, no caso, para ajudar na parte de diagnósticos. Eu estava conversando com o Ti, já existe testagens que são de maneira online. Inclusive, quando eu fui pesquisar para fazer a avaliação neuropsicológica, ela me deu porque muitos são autotestes, às vezes, para gente que é adulto, tem alguns que são autotestes, que a gente que faz, responde lá. Ela tinha dado essa possibilidade de ser online, então ela daria acesso para mim lá, o que necessário, e eu mesma ia respondendo, entendeu? Então, tipo assim, existe essa possibilidade, sim, de se diagnosticar utilizando desses testes que já foram criados para isso online. Agora, como que eles iam fazer esse cruzamento com as plataformas que são verificadas, regulamentadas? É isso que eu tô curiosa. Então, falta um pouco de informação ainda desse caso para a gente poder realmente analisar e ver, trazer algum... No caso da testagem, eu acho que é mais indicado fazer só triagem mesmo. Sim, é o que a gente... Usar para triagem. Testagem é polêmico porque tem um fator humano envolvido na testagem, né? A gente não pode tirar o psicólogo da equação totalmente. Exato. Mesmo que for fazer por computador, seria legal ter alguém junto com você. Como diz a Annelise, às vezes a presença da pessoa diz muito mais do que o desempenho no teste. Sim, e não é só o paciente que está no teste, também é você, o VISC, o VAIS, por exemplo, o seu desempenho também conta. Sim. Não é só o desempenho do paciente. Tem outras não joga trauma, não. Subjetividades. Não esquece que eu... Calma que vai dar tudo certo. Não, eu tô semestre não. @despatologiza, disfarça, gente. É um projeto de diagnosticar transtornos mentais através de inteligência artificial pelo SUS. Que é tipo assim, a fala do diretor, que seria isso que ela achou problemático, que vai aumentar as taxas de diagnóstico precoce, reduzirá o tempo em que a população vive com transtornos mentais e incapacidade e permitirá que as pessoas retomem suas atividades cotidianas mais rapidamente, que é um fato que a gente tem essa necessidade, mas o que ela trouxe foi com relação do tipo, por que a gente está fazendo esse negócio de identificar um desvio para que a pessoa possa ser mais produtiva? Tipo assim... a pessoa, porque ela colocou nessa parte de atividades cotidianas mais rapidamente, eu acho que ela entendeu como sendo trabalho, é só trabalho, entendeu? Mas na verdade não, eu entendo que, tipo assim, o que a gente faz no cotidiano além do trabalho? A gente tem do nosso lazer, a gente tem da nossa parte social. Então uma pessoa que tem depressão, ela não vai se socializar. Uma pessoa que tem ansiedade, fobia social, ela não vai se socializar. Ela, às vezes, não vai trabalhar direito, em geral. Então, eu entendo que o governo tem uma preocupação dessa questão de retomar esses trabalhadores, né? Porque, afinal de contas, no semestre passado, metade do ano de 2024, teve um aumento enorme de atestados de afastamento por depressão, burnout e ansiedade. Então, tipo, eu sei que eles têm tentado, com os diversos meios, usar a inteligência artificial em prol, mas que pode ser sim, um tiro no próprio pé. Mas o que a gente pode fazer, por enquanto, é esperar, porque foi feito por um centro de pesquisa e inovação em saúde mental da FMUSP. Mas... Eu espero que não dê muito problema. É o que a gente pensa, né? Mas que, de fato, é necessário que exija uma mediação profissional mesmo, no caso de psicólogos, psiquiatras, ainda assim, nisso. Que é uma das coisas que a gente sente falta, inclusive nas plataformas, né? No Meta em geral. Afinal de contas, a todo momento a gente vê muitos menus automáticos, né? Vai pedir comida, já é um menu automático, vai falar com o banco, menu automático. Nossa, e a reclamação de todo ser humano, né, falando do menu automático, tudo que eu queria era falar com gente na hora que eu ligasse. Exato. Fala o seguinte, nossa, eu preciso resolver um negocinho aqui da internet. Então, por favor, caso isso aconteça. Opção A,
Aperte 1. Caso você queira falar com a atendente, aperte 9. Nossa, também. Aí eu aperte 9. Aí depois ela pergunta de novo. Beleza, daqui a pouco nós te transferiremos. 1 hora depois. Você apertou 9 pra falar com a atendente 10 vezes. Cadê a porcaria da atendente? Pois é. Então, tipo assim, é uma preocupação em geral sobre o rumo da humanidade e como a relação será. Eu, sinceridade, tenho um mangá que eu amo, chamado Chobits, ou Chobitsu, o que você achar que quiser. Eu vou colocar a minha cultura nerd agora, galera, porque é um mangá que eu amo muito, que ele fala exatamente dessa questão dos seres humanos deixarem de se relacionar com outros seres humanos, porque um robô, ele é muito mais agradável, ele vai ser muito mais prático de interagir contigo do que outro ser humano. Então é meio engraçado, temos seres humanos que não conseguem considerar e ver emoções humanas, porque tá num avanço tecnológico tão grande que os robôs eles têm aparência humana, eles demonstram sensações e emoções humanas. O sinceridade, eu acho que vai ser esse o nosso futuro, de que a gente vai acabar deixando de interagir com os seres humanos para interagir com robôs. Mas, obviamente, né, dentro desse mangá tem humanos que às vezes não querem interagir com robôs, tem humanos que preferem às vezes interagir com outros seres humanos e entendem essa questão do ser humano que não é algo rotineiro, algo estável. Aí daqui a alguns anos a geração beta vai descobrir um negócio revolucionário, que ele pode se relacionar com pessoas. Pois é, isso que eu penso também. Eu acho que vai ser algo revolucionário quando você puder. Mas o final dessa história, né, eu vou dar um pouquinho de spoiler, é dessa questão, se ele queria resetar a humanidade, ou seja, desativar todos os robôs, ou se ele preferiria manter o personagem principal, no caso, ou se ele preferiria manter o curso das coisas como estavam. Tinha outra parte mais assim, cultural do japonês, mas não vou colocar, deixa de lado. Em si, o cerne da questão era essa. Pegando o gancho da cultura pop, eu amo quando ela pegou esse gancho, porque agora eu posso falar de cultura pop também. Tem um anime chamado Vivi, que tem um mangá também, só que o seu é da perspectiva de um humano, né? Isso. O Vivi, no caso a Vivi, o que acontece? Vem um robozinho, e esse realmente tem a aparência de um robozinho, ele é um cubinho. 100 anos no futuro, ele vem para 100 anos no passado, para a primeira robô humanoide existente, porque ela é a única que não tá no sistema de IA ainda. E essa primeira robô, ela é uma robô cantora, né? Então ela é uma robô de entretenimento, ela tá num parque de diversões, o primeiro parque de diversões que tem robôs, coisa, mas ela é a primeira humanoide. Então, toda a programação dela é pra cantar. Só que ele chega, dá uma desconfigurada e fala o seguinte, minha filha, daqui 100 anos no futuro as máquinas vão fazer uma revolução e matar todo mundo. Ah, que bom. E você não tá nesse sistema. Então a gente vai colocar você pra destruir essa IA. Então, ao longo de vários marcos eu vou estar aparecendo, vários marcos da sua vida eu vou estar aparecendo, pra você fazer com que vários eventos não aconteçam. Pra daqui 100 anos, essa destruição não ocorra. E entre em toda a parte dos sentimentos dela, porque como ela é a primeira, ela ainda é meio bugada. Então, humanoide, né? Ela começa a entrar numas crises existenciais. Quem eu sou, onde eu estou, pra que né? Eu fui feita. E ela vai passando o tempo. Então, tem hora que ele acontece que deu o boom dela, que ela virou a popstar. Perto das outras, foram criadas outras. Aí ela consegue esse bico de assassina de robô. Ai, que interessante. Eu não vou dar spoiler do final, mas pro meio ela começa a tentar falar o seguinte, não, eu vou tentar, todas as minhas músicas são de programação, ele fala, então eu vou tentar criar minha música. Que legal. E ela entra nessa saga. E agora o que eu deixei pro final, porque talvez tenha um pouco de preconceito, mas é do mesmo autor de ReZero. Não conheço ReZero. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito, porque o protagonista só chora, mas eu acho ele mais humano do que o Eren. Então se me colocar que tem ReZero, eu vou colocar ReZero porque o cara é mais humano. Tá bom. Sabe? Sim. Continuando ainda um pouquinho nesse... a gente tem ReZero. Não, só falei que é do mesmo autor de ReZero. Tá. Só pra contextualizar, porque Vivi não nasceu do nada. Tem um autor que já é conhecido. Mas, Ti, diga. Agora, parando pra pensar, você tinha mais coisa pra falar referente da IA, não tinha? Tenho.
Então, coloque. Por exemplo, então, bora lá. Eu ia fazer um pouco de futurologia aqui, que é uma coisa que a gente erra muito, mas eu também tenho ouvido pessoas falar sobre isso, que o que a IA está soltando pra gente é fantástico, a gente, inclusive, vai começar a usar imediatamente, eu já usei um pouco. Já fiz até teaser de episódio com IA no VO3, né, que eu fiz o rolinho falar com as pessoas. Sim. Só que eu só tenho 8 segundos, né, porque eu sou pobre. Mas se eu pagasse R$650 por mês, eu faria vídeos mais longos. Aí eu faria aqueles sketches lá da Marisa Mayô. Aí sairia coisas mais complexas, né? Pra quem tem uma cabeça meio louca, você tem uma IA de assistente, você faz umas coisas incríveis. Cabeça, tempo e dinheiro também, né? Dá pra gente... mas daqui a um tempo vai liberar pra pobre também. Os pobres vão ter pelo menos uns 5 minutinhos aí. Acho que uns 2 minutos dá pra gente brincar já. Quando a Google liberar uns 2 minutinhos pra gente. Mas foi da Marisa Mayô, foi feita por esse programa? É VO3, é tudo VO3 da Gemini. Tá revolucionando o mercado, né? Acho que os brain rots também estão sendo feitos, que é a bailarina Caputina, o trailerelo, tralalá. Eu achava que era inclusive de outros tipos de IAs que são mais acessíveis. Não, eu acho que o VO3 tá dominando mesmo, não tem pra ninguém assim no mercado. Lógico que vai aparecer outras alternativas e logo a gente vai conseguir fazer vídeos de pelo menos 10 minutos sem pagar nada ou pagando uma mixaria, tipo, uma mixaria, não posso dizer o que é uma mixaria, mas sei lá, uns R$100 por mês pra quem quer ter acesso a isso, não é tão caro, entendeu? Mas eu ia dizer outra coisa também, eu ia dizer que com o passar dos anos, a gente vai ter uma pasteurização do conteúdo. A gente vai perceber uma plastificação, uma pasteurização. Vai ficar tudo muito parecido. Já tá, né? Muito original. Já tá, mas vai piorar. Vai piorar, exato. Porque agora a gente vai... como tá sendo uma questão de automatização, né, que nem na Revolução Industrial, o tanto que a gente tá vendo isso, já não, a gente já não consegue ver mais, como é que fala? Não, humanidade, autenticidade. Por enquanto, a IA copia o que a gente deixou para ela. Daqui a um tempo, ela vai copiar ela mesma. Então, você vai ter uma redundância no conteúdo. E aí você vai perceber que a coisa tá ficando meio louca, né? Tipo, que agora a gente vai precisar de conteúdos humanos. Tipo, esse conteúdo foi criado 100% por seres humanos. Acho que vai ter uma tarja. Vai ter uma tarja. Hoje tem a tarja de... Esse conteúdo foi criado por IA. Tem a tarja de IA, vai ter que ter a tarja futuramente vai ser de Foi humanos. A brincadeira que eu fiz do meu texto. Eu falei assim, gente, esse texto foi feito por mim, tá? Sim. Aí a parte que a IA falou, eu falei, eu pedi pra IA só ela se definir. Uma coisa que eu achei engraçado, porque eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar disso, que ela fala dessa questão cognitiva, que ela veio para poder ajudar nessa questão cognitiva. E eu fiquei assim, porque tem um estudo que um professor fez de universidade com alunos relacionado a isso. Ele pediu para eles criarem uma redação com determinado tema, e uma parte dos alunos podiam usar a IA, e a outra parte não, tinha que usar os métodos tradicionais de pesquisa, né, que podia ser via internet, enfim, outras coisas e tal. E os alunos que fizeram com IA, fizeram muito mais rápido, né, óbvio, os alunos que não tinham Não fizeram, na verdade. Basicamente. A IA fez. Aí os alunos que não tinham usado IA demoraram mais. Beleza, feito o experimento, entregaram a redação, um pouco mais para frente, passado algumas aulas, ele retornou sobre esse assunto, né, e chamou os alunos. Quem que tinha feito com IA, se eles lembravam da temática, como que eles tinham feito a redação e tal. Nenhum dos alunos lembrava direito. No entanto, os alunos que tinham feito por pesquisas originais, eles sabiam exatamente da temática, do que tinha sido proposto. Você não tem nem contato com o conteúdo, né? Você simplesmente pediu e entregou. Isso, exato. Então é o que falta nessa questão da gente também saber como usar a IA, né? De ser críticos IA, com ela também. Ela não vai embora. Ela vai ficar, e o uso mais consciente dela é o uso como assistente. Isso. Ela tem que ser a sua assistente. Literalmente. E não a sua, tipo, faz tudo pra mim e eu fico aqui dormindo. Exato. Dá pra ela fazer coisas extraordinárias, tipo, teve um roteirista e um youtuber, que ele falou assim, gente, eu acho que foi um cientista até que tá fazendo isso, ele tá automatizando pesquisas. Sim, mas ele deixa a IA fazendo tudo pra ele e no final do dia ele vai ver aquilo, ele não vai, faz tudo, mastiga, deixa pronto que eu vou lá e só vou apresentar, não. Exato. Ele pede uma filtragem, ele tá automatizando essa parte que é chata pra ele, que leva horas, pra ele ter tempo pra ele curtir alguma coisa lá. Depois ele chega e processa esses dados. Chegando nessa parte mais humana,
Você tinha comentado, quando liberar uns 2 minutos, dá pra fazer algo legal. E o ser humano vai querer assistir 2 minutos, a gente não tá conseguindo mais ver vídeos, sabe? Um pouco mais longo. E, nossa, eu tinha comentado isso. São os 15 segundos malditos, né, do TikTok, padronizou. Inclusive, referente a isso, a vídeos curtos, shorts do YouTube, isso é uma coisa bem recente mesmo, de que alguns criadores de conteúdo, eles estão vendo que depois que eles dão upload no vídeo deles, parece que está acontecendo uma espécie de blur e nitidez ao mesmo tempo, em partes assim da imagem do vídeo, que parece que como se tivesse feito por uma IA. O YouTube tá tentando diminuir talvez a qualidade dos vídeos, a hipótese dos gringos é essa. Deve ser uma questão para não gastar tanta nuvem deles, né? Isso, e aí o efeito como tá ficando desses conteúdos de shorts, parece que é IA. Eu vi um conteúdo, acho que do Flow Podcast, com os meninos e o Sacani, eu fiquei assim, gente, isso aqui é IA. Você achou que era uma reprodução digital deles? De verdade. Eu peguei e reportei, porque vai acontecer isso, de certa forma vai afastar o público deles, e eu não sei se talvez o YouTube, né, no caso o Google, né, esteja tentando fazer uma espécie de equanimidade de mercado de trabalho, porque tem muitas propagandas de shorts que são feitas com IA, que a gente vê que é feita com IA, e talvez eles estejam fazendo a mesma coisa para produtores de conteúdo, para deixar uma coisa mais equilibrada, né, porque a mesma pessoa que teve o trabalho de fazer o conteúdo próprio, também a outra pessoa que usou a IA também teve esse trabalho, de certa forma. Você ri porque parece que, na verdade, a IA faz muita coisa, mas sem uma pessoa por trás... Não, eu sei que tem, eu tô rindo do tipo, isso, pega a pessoa que teve mais trabalho. Mais trabalho, quem que teve mais trabalho? Mas é a mesma coisa que a gente falava com relação à produção de design gráfico antigamente, por exemplo, que era feita, né, manualmente, cortava a foto, fazia todo o esquema. Então, quando passou para o computador, meu bem, o pessoal, sabe, não queria, achava aquilo, tipo, é legal, mas, tipo, não é a mesma coisa que você vai lá, bota tipo por tipo, sabe, para poder rodar no jornal, entendeu? Mesmo assim, botar... Mas é o mesmo trabalho. Deixa eu ver se eu entendi o que você disse. É que eu uso de software. Não, tá botando blur no trabalho que foi feito 100% por gente, pra equiparar com quem foi. Não, aí já é injusto. É uma diferença. Não, mas é isso que tá acontecendo, porque por mais que tenha muitas propagandas e outras coisas mais nos shorts que utilizem de IA, o que parece que o Google em geral tá fazendo homogeneizando, homogeneizar para todo mundo, entendeu? A qualidade do vídeo, para ficar parecido com IA, inclusive. O que acontece, que é o maior problema, é que esses criadores de conteúdos que são pessoas reais, então ali eles vão acabar perdendo público, porque as pessoas vão pensar, ou é alguém utilizando da imagem deles, ou são eles mesmos que estão agora começando a utilizar a IA, entendeu? E pode isso afetar a reputação deles, porque de certa forma a IA ela ainda não é bem vista no mundo das artes, que é um fato. Isso acontece inclusive com a questão de escritores e o uso de IA para fazer capas de livro. Ainda bem que você começou a falar disso. Isso é uma coisa muito complicada. Tem muita gente, compositores estão perdendo mercado, designers estão perdendo mercado, advogados vão perder muito mercado, nós vamos perder mercado. Vai dar uma reviravolta nos mercados. Talvez a gente entre nesse vale mesmo, a gente não tem noção, a gente não consegue prever muito do futuro, mas se de acordo com Márcia Sensitiva, olha galera, o negócio não vai ficar muito legal, a gente vai entrar numa baixa, tá? Só pra dizer. Então, e aí a gente volta naquele assunto da renda básica universal, né? Talvez a gente vai precisar colocar um negócio desse para rodar logo. Teve uma IA que teve essa questão de que eles perguntaram, né? O que vai acontecer com a humanidade a partir do momento que a gente não precisar de trabalhar, porque sempre vai ter um robô ou uma IA fazendo todas as coisas, né? Vai acontecer isso, de ter todo mundo uma única renda passiva, né? Uma única renda, todo mundo sobreviver de acordo com aquilo. Pacote básico.
Isso. A galera tem um pacote básico, você quer o pacote premium, aí você tem que ralar um pouquinho mais. Mas no pacote básico você tem uma moradia e comida. Isso. E aí todas as outras coisas iriam ser feitas sempre por esses robôs, pelas essas IAs, e aí os seres humanos poderiam viver tranquilamente de acordo com a vida como eles quisessem. Mas no caso, a gente conhece um pouquinho do ser humano e seria caótico. A gente sabe que vai dar errado. Eu acho que seria um pouquinho mais parecido com os Jetsons. Então. Tipo, ainda existem os empregos, ok, que é tipo o cara reclamando, porque assim, nossa, eu trabalhei muito hoje, apertando 3 botões, sabe? Ele trabalha literalmente assim, mas ainda vai existir. Alguma coisa. Tem. Mas eu acho que vai demorar muito tempo ainda assim. Existem tantas nuances no relacionamento, político. Então. Acontece, aproveitando esses 2 ganchos, aproveitando os Jetsons, né, e o que eu ia falar antes, vocês encaram bem na parte do mercado de trabalho, mas sabe a parte da literatura? Sim. A comunidade BookTok, Bookgram, Bookvlog. Os book da vida. Os book da vida. Se descobriu isso ainda não veio tanto pro Brasil, eu acho que vai demorar muito pouco para vir pro Brasil, principalmente porque aqui no Brasil essa comunidade ela ainda é consideravelmente bem pequena. Bem pequena, sim. Os influenciadores, descobriu-se que eles não estavam lendo os livros que eles estavam divulgando. Sim. Eles não estavam lendo nenhum resumo do livro. Eles estavam dando o resumo do livro pra ir a resumir e falar para eles. E pareceu a moça, sim, a moça olhando o livro, falou, como assim esse livro não tem imagem? Eu pulo todas as descrições e vou só pro diálogo. Por que esse livro é tão longo? Mas isso é uma fala da leitora? Da influenciadora que lê. Sabe? Leia esse livro que eu nem mesmo li. Entendi. E aí a gente entrando um pouquinho nessa questão o que o ser humano vai fazer se a gente vai ficar parado, renda básica universal. Você lembra o episódio do Rick e Morty? Dos dinossauros. Ok que os dinossauros eles não são a IA, mas eles chegam e falam, se a gente... vamos chegar aqui felizinho, a gente vai resolver tudo pra vocês. Nenhum de vocês mais vai trabalhar. E a Beth, ela entra em crise. Porque, ok, agora todo mundo tem alimentação que eles forneceram. Sim. Casa, energia, comida, né? Mas a própria Beth, ela entra em... O que o Jerry é? O Jerry, a gente pega o Jerry... o Jerry é nada. Na real, eu tenho... A Beth, ela entrou em crise porque ela era uma veterinária, né? E ela não tem mais o que fazer. Sim. Porque os dinossauros chegam e falam o seguinte, não, agora a gente opera os cavalos pra você. E ela amava o trabalho dela. Amar é uma palavra forte, porque o sonho dela é ser cirurgiã. Isso é verdade. E assim, só pra defender, eu tenho uma advogado do diabo sobre o Jerry, né? Não é que exatamente ele seja ruim, mas a segurança dele segura tanto ele pra baixo, tanto que se a gente vê, existem Jerrys bons. Pro Jerry ser bom tem uma regra, ele tem que quebrar a cara com alguma coisa muito forte. Boa parte dos Jerrys que são bons personagens, né, porque bons eles não viram, eles viram os Jerrys do mal geralmente, são os que tiveram fora da Beth, porque são os que não casaram com a Beth, que eles viram atores, cineastas super famosos, políticos, sempre vai pra esse lado social. Tanto que eu falo que o lado social não veio do lado Rick, né? Veio do lado Jerry. Sim. Ou, por exemplo, teve um Jerry que é muito bom, que ele perdoou a família inteira, mas há necessidade disso. Mas voltando nisso, provavelmente vai acontecer isso, que a gente nunca vai chegar a deixar de trabalhar, porque uma galera, boa parte da gente vai entrar em crise existencial, a crise da Beth, de tipo, não, agora eu fico operando esse brinquedo que nem é um cavalo de verdade, porque agora existem máquinas que cuidam pra mim do negócio que eu fazia e eu dei a minha vida toda pra isso. Mas é que a gente confunde trabalho com propósito também, né? O propósito é uma coisa que a gente nunca deveria deixar de ter e sempre deveria buscar. Se a gente perdeu, o Viktor Frankl, né, que fala do propósito, né? Sim. Logoterapia. Uma grande parte da nossa dor, né, da nossa agonia, é da perda de propósito ou de nunca ter encontrado um. Ou de pelo menos não estar na busca, né? Eu, por exemplo, estou buscando propósito continuamente. Sim. Isso pelo menos já me mantém no caminho, né? Exatamente. E agora, trabalho, o que é o trabalho, né? É isso que hoje a gente tenta encontrar essa resposta. Agora, se você manter as pessoas com propósito, eu acredito que tudo anda bem. Agora, perder o propósito, que geralmente está atrelado a uma função social que a pessoa tem, tipo uma função paterna, função materna, ou, eu sou líder de uma comunidade
Que nem o Padre Patrick, né, o Fábio Padre de Mello também teve essa questão. Padre Fábio de Mello, acho que não, perdão. Foi o que virou maromba. Rossi. O Padre Marcelo Rossi. Ele teve uma questão com vaidade, não foi? Não, não, esse é o Fábio Padre de Mello, é o da vaidade. É que ele começou a fazer, acho que tratamentos estéticos, alguma coisa desse tipo. Mas o Padre Marcelo Rossi, ele teve depressão. Ele ficou muito magro e tudo mais. E aí ele, né, quando ele melhorou nessa questão da depressão, foi fazendo o exercício físico, né? Então é por isso que ele virou maromba, e aí surgiu os memes na internet. Agora é Marcelo Horst. Exato. Que surgiu os memes dele assim, agora eu vou exercitar na base da porrada, entendeu? Essas coisas assim, adoro. Mas o Padre Patrick, ele também teve a depressão e ele trouxe muito disso pro público dele, tanto que hoje em dia, apesar dele fazer pregação ainda na igreja, ele faz muito show relacionado a um pouco de comédia e tal. Por ter uma espécie de papel, né, ou propósito, a pessoa incube-se a si mesmo coisas que são implícitas na sociedade, né? Então, por exemplo, o padre, ele não pode ter depressão, porque como que ele vai ajudar as outras pessoas que estão na... Nossa, me falaram isso. Entendeu? O psicólogo também então tem uma mística. Então é por isso que eu trouxe, né? E uma das coisas que, na verdade, que eu tô trazendo sobre isso, essa luz, só porque eu sou mulher não significa que eu tenho que gestar, entendeu? Porque senão, se a gente começar a fazer esse tipo de coisa, a gente retrocede. Então é por isso que eu falo que, tipo, se a gente incube determinados atos, determinadas funções internas, as pessoas elas se colocam num neuroticismo, numa preocupação, numa pressão tão grande externa, que isso pode desencaminhar, inclusive, até do próprio propósito delas. Traz pra terapia, né? Exato. Traz pra gente aqui. Exato. Então eu só coloquei essa questão dos outros dois padres porque eu acho importante trazer, que nem a questão de psicólogo. Quem diz que psicólogo não tem problema mental? Nossa. Bom, uma das coisas que eu quero propor, que é a questão mesmo de que, tipo, essas ferramentas, a IA, né, ela tem que ter um uso mais ético. Precisa de ter essa imposição, que por mais que o pessoal às vezes fala da questão da liberdade de expressão, bibibi, bababó, gente, é um fato de que as coisas não regulamentadas do jeito como estão, é por isso que a internet até dita, né, terra de ninguém, né, terra sem lei e tal, e na verdade estão se aplicando leis hoje em dia. Até as cláusulas do Meta, né, mudaram para tentar ser um pouco menos abrangentes, um pouco menos específicos, perdão. Meta, só que Instagram, Facebook. Instagram, Facebook e WhatsApp. Tá. Mas ainda assim é necessário essa questão, porque os próprios países podem fazer isso. A gente deveria impor que as Big Techs, no caso, que são elas que fazem toda essa auditoria, regulamentação, fiscalização, deveria ter em cada um dos países, já era proposto, inclusive aqui no Brasil, tem que ter sede para você ter uma espécie de plataforma aqui, para operar. Assim, você pode até não ter a sede, mas se começar a surgir processo e você não tiver uma representação, isso, exatamente, você tá ferrado. Então teria que ter, da mesma forma que o McDonald's, apesar de ser um fast food, uma rede enorme, em cada país ele tem a sua característica. Ele tem que responder às leis do país onde ele opera, né? E não só isso, a parte cultural mesmo, né? No Japão tem o McDonald's de wasabi, sabe? São sabores locais, né? Mas em Israel não tem queijo no hambúrguer. Então, tem mais essas coisas. Na Espanha, os lanches têm que ser dublados. Sério? Todos os nomes de lanches da Espanha são dublados para o espanhol. Assim, são nomes adaptados. Não, por exemplo, o Mac pescado. Então não é pescado, não é Macfish. Que nem a gente fala. É que você falou dublado, espanhol. Eu falei dublado para ficar engraçado. Eu fiquei pensando também como seria um lanche dublado, você dubla ele. Aqui não, aqui é Mac-Cheddar, Mac-Chicken. É porque aquilo americanizado, ele bomba, que a Espanha não aceita neologismo. É a língua pura deles. Que nem um pouquinho da França, ela tem meio que isso também. Os franceses, é por isso que eles são
conhecidos como serem meio rígidos, enjoados com algumas coisas e tal, mas é porque eles têm essa questão cultural. Na Europa italiano? Tem muito isso também. Tipo, italiano também tem. Meu sonho é ir pra Itália, 3 da tarde, tomar um café. Cappuccino, assim, ó, bem na frente da praça. Cappuccino assim. Ballerino. Bem na frente da praça, na frente do italiano. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, gente, quando a gente for usar a inteligência artificial, que isso vai ser um aviso mesmo agora, tomar cuidado com o que você usa de foto sua. Teve essa trend, né, do pessoal usando foto própria para transformar para Ghibli e tal, e aí teve toda aquela questão ética, putz, eu sei que Ghibli, né, o estúdio Ghibli, ele é maravilhoso e tal, mas será que, como que fica o lado do artista? O Miyazaki mesmo, ele já tinha condenado as próprias inteligências artificiais / modelos 3D para implementar nos filmes dele, exatamente porque ele colocava como o que ficava desumanizado, e realmente eu achei as fotos de Ghibli não tão humanizadas, não tão Ghiblis mesmo. Você me fez lembrar mesmo por todo piada. o arsenal que eles tinham de imagem. Você me fez lembrar de uma piada muito boa. Depois você conta. Mas é do Ghibli, especificamente. Que fala que essa IA foi muito gentil com todo mundo. Foi muito gentil mesmo. Porque se fosse o próprio Miyazaki, tinha uns seres humanos que eles iam colocar como aquelas bruxas. É que nem aqueles negócios de Instagram ou TikTok que vai aparecendo, com quem você parece, né? Vai a junção de quem com a junção de quem? O que mais que vocês querem concluir? Não, acho que está concluído, assim, só para finalizar, eu acho que a regulamentação não virá do Brasil, vai começar na Europa, como sempre. Sim. E vai ser uma regulamentação muito rígida. Vai. E se a gente pegar 50% do que tem por lá, já vai ser ótimo, porque não dá para esperar que a gente consiga regulamentar isso daí, porque a gente vai para aquele lado da briga da liberdade de expressão. Também, nossa, essa discussão vem de uma parte muito pessimista, porque o Sérgio Sacani é aquele da física, não é? É o da física. Eu acho que foi ele mesmo. Astronomia. Eu acho que foi ele mesmo que disse que a gente perdeu o timing de conseguir regulamentar isso. Porque para regulamentar alguma coisa, a empresa interessada não pode estar na regulamentação. E como já não tem mais tempo, as Big Techs, elas já estão com o lugarzinho delas. A gente tinha um projeto pronto, acho que levou 4 anos para desenvolver, foi super bem escrito, mas foi engavetado. Brasil. Em geral, assim, né, até com relação à lei do FELCA, que o pessoal estava querendo colocar da dotização, já existiam milhares de leis e projetos transitando ali, mas que por causa do boom, né, eles começaram a tentar lançar esses esquemas e até tentando homenagear, e aí a gente entra na parte direita e esquerda ali da politicagem, que foi muito engraçado, um usando para um lugar, para o outro, e falava que não, isso é a pauta daquele, não, isso é a pauta na verdade daquele lá, enfim. Gente, polarização, ela não dá certo, tá bom? Então, por favor. A gente pode fazer um episódio sobre polarização e a visão da psicologia sobre isso. Exato. Entra na parte neuroticista, né? Do tipo assim, você fica neurótico com uma única coisa, como se tivesse uma mania de perseguição a todo momento. Para dar um spoiler, o problema não é a polarização em si, mas é a radicalização. Sim. Que a polarização ela é necessária, a gente precisa ter 2 polos ou até mais conversando, né? Se você fala polo, quer dizer que tem 2. Mas a gente precisa deles dialogando. Sim. O que a gente perdeu foi o diálogo. Foi o diálogo. E a gente precisa recuperar urgentemente. Urgentemente, porque tem coisas que foram acontecendo via política, que eu tava vendo relacionada à história, que foi, assim, incrível. Tipo, uma coisa mais antiga, por exemplo, de implementação de armamento nuclear aqui no Brasil. Procurem sobre a questão armamentista, mas na parte de nuclear, de implementar energia nuclear. Inclusive, a gente tem uma usina nuclear. Angra 1 e 2, né? Isso, exato. Eu acho que ia fazer eu posso estar enganada, mas dizem as línguas que teria 3. Eu não sei se já tem. Angra 1, 2 e teria Inclusive, Angra. Eu acho que no Rio de Janeiro tem uma. É a Angra. É a Angra, né? É em Angra mesmo, é lá. Mas não tem uma outra que fica perto do Paraguai, que eles estavam até xingando? Olha, para não correr risco de falar coisa errada... Nós não sabemos, pesquisem. Então... Não no GPT, mas pesquisem. Mas é que Angra é uma cidade, né? É uma região ali que tem onde fica... Sim. Eu sei que tem uma que não chegou a entrar em funcionamento. Então. Eu acho que é por isso que tem 3. Então uma tá desativada.
Então, assim, a gente não tem todas as informações, mas, assim, a maneira como a política era feita não era tão polarizada, apesar de terem essa questão, tipo, de quererem ter um poderio e tal, mas é que o Brasil precisava de entrar nesse aspecto da parte nuclear exatamente para poder ter alguma espécie de fala também dentro da política internacional. É por isso que a gente está entre um dos grandes polos, né, de mercado, tanto que, né, taxação e tal, e vai para lá, vai para cá, destaxa, taxa, destaxa, as brusinhas no meio. Ai, os nossos negócios da Shein também, meu Deus do céu, da Shopee, da Eu só queria uma blusinha. Aí você vai acabar com a memória do meu telefone, Bora, se a gente falar mais disso. Então vamos, galera. Encerrar? Vamos encerrar. Tchauzinho. Obrigado, gente. Curta, compartilhem. Exato. E se quiser nos pagar sigam. uma coxinha. Estamos aceitando patrocinadores. De coxinha, principalmente. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.